Tinha um botão. Agora eu resolvi. Agora eu resolvi. Ah, agora acho que foi, porque eu tô ouvindo pelo celular também. Tá ótimo. Mas olá, boa noite. Olha, eu não tô te escutando, Dionísio. Deixa eu ver se alguém tá escutando a gente. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Oi, Felipe. Oi, Tayan. Vocês escutam o Dionísio também ou só a mim? Dionísio em silêncio. Ele faz isso porque ele pode falar coisas constrangedoras e aí eu respondo e só eu fico gravada para a eternidade. E agora, gente, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, muito bom, muito bom. Só queria deixar aqui registrado para posteridade que todo o problema de iniciar a transmissão ao vivo é que tinha um botão vermelho grande no YouTube escrito iniciar transmissão. E a gente não tinha clicado nele, né? No caso eu. Então, nunca subestimem os seus usuários. Nunca subestimem os seus usuários, né? Muito bom, gente. Então, muito bom. Vamos falar hoje de lifetime value, certo, Laura? Lifetime Value, pessoal. Hoje vai ser incrível. A gente já tem até algumas surpresas, porque a gente teve um tombamento histórico na semana passada da Jay. Então a gente vai mostrar já bem quentinho, saído do forno para vocês, uma nova maneira de rodar a Jay, uma nova maneira de rodar o Deep Learning já debugado, já tudo arrumado dentro da Jay para vocês. Basicamente a Jay, ela é um framework de machine learning, né? Ela já funcionava muito bem e a verdade é que agora com esse novo tombamento que a Laura comentou, a gente consegue fazer contrastive learning, a gente vai explicar o que é contrastive learning, né? Mas a gente consegue fazer isso dentro do self-supervised. Então, basicamente, as representações melhoraram drasticamente e agora a Jay a gente consegue dizer com tranquilidade que ela é ou state of the art na maioria dos benchmarks, ou muito próximo dela, e assim, a usabilidade é a mesma, a facilidade é a mesma, só ficou muito melhor mesmo com esse último incremento que a gente teve, né, Laura? Sem dúvida, a gente Famosa conseguiu qualidade de bater os vida. nossos próprios benchmarks. Então, em breve vocês vão conseguir ver a mesma coisa também. Então, bem, gente, para quem acho que eu tô vendo sempre nomes ali conhecidos e que a gente já viu na outra live e tudo mais. Mas caso vocês não conheçam a gente, eu sou a Laura, eu sou cientista de dados aqui, auxilio nesse projeto da Jay, tenho um background completamente diferente na parte da área de saúde. E com a Jay eu consigo fazer coisas de machine learning que eu levaria muito mais tempo para conseguir aprender e colocar em prática se eu tivesse que fazer do zero. Então, eu fui treinada in-house, eu tenho muito orgulho de dizer isso, e agora a gente está com esse projeto da Jay, e eu espero que vocês fiquem assim tão animados quanto eu fico quando eu consigo rodar alguma coisa. Exatamente. Bom, eu sou o Dionísio, sou o CEO da Jay, é, co-founder junto com a Laura, com o resto do time. É, Enfim, acho que só super brevemente recapitulando aqui, a gente tem uma missão muito clara que é colocar machine learning em produção, né? Sair da POC, sair do seu computador, sair daquele mundo estático. E a ideia é, cara, mundo real, dados reais, e como que você sai de uma ideia, de uma modelagem e coloca aquilo em produção. Ou seja, tem uma API online rodando com um modelo robusto, que não quebra, que funciona, ao mesmo tempo usando as técnicas mais avançadas possíveis. Então a gente vai ver aqui self-supervised learning, contrastive learning, quantile regression, vai falar de assuntos que não são triviais, mas que nem por isso são difíceis de serem implementados com a Jay. Então, só deixando, né, reforçando, a Jay ela é um framework de machine learning, ela
não é ela permite que iniciantes entrem na área e produzam modelos muito bons, mas ela não é um framework for dummies, né? Assim, arrasta, aprenda machine learning brincando e coisa e tal. Não é essa a pegada da Jay. A Jay é um framework simples, ou seja, tira a complexidade desnecessária para que você faça os modelos funcionar. A Jay lá é focada na indústria, né? Nas companhias, não em research, ela é focada em aplicação efetivamente do machine learning. Ao mesmo tempo, ela permite uma expressividade muito grande, de maneira que se você também for um usuário avançado ou quiser fazer coisas avançadas com a Jay, ela vai te dar toda a liberdade do mundo. Uma outra coisa que eu acho que vale dizer já de antemão, antes da gente já partir para o código e sair tirando faísca aqui dos vetores, é que todo o processamento da Jay roda na Jay Cloud, ou seja, na infraestrutura de GPUs e tudo mais da Jay. Então, a sua máquina em si não precisa ter GPU, não precisa ter nenhum hardware específico para rodar os modelos. Os modelos são todos hospedados na Jay, né, na nossa nuvem. Então, isso tira também um grande peso de requisitos do que você precisa ter rodando, precisa ter instalado para fazer funcionar. Então, basicamente, o requisito é Python 3.7 ou superior, é isso que você precisa para rodar a Jay. E, claro, instalar a Jay. Apenas. E usando o básico do 3.7 em diante. Exatamente. Então, assim, Lara, eu não sei, eu tô aqui com o dedo do mouse, com o ponteiro do mouse em cima do botão do VS Code aqui. Não sei se eu clico, se eu não clico, mas acho que podemos. Vamos para o código, acho que podemos ir para o código. Pessoal que está assistindo, todo mundo sabe o que é um problema de LTV. Vamos dar uma comentada inicial, como é que funciona o problema e para que serve resolver esse tipo de problema. Como é que vocês estão? Já que vocês que votaram no tema, né? Muito bem lembrado. E também, né, Laura, deixando claro que vocês podem interromper a gente a qualquer momento, tirar dúvida, só mandar no chat, né? E a gente vai batendo papo, vai resolvendo junto. E também eu queria um feedback, pessoal, se o tamanho da letra da minha tela aqui do VS Code tá agradável, quer que eu aumente, quer que eu diminua, enfim. Eu sei que a minha resolução é um pouco ortodoxa, então... Olha, eu tô com uma tela só e só a do laptop, não tô com duas telas, consigo enxergar bem. Como é que tá para vocês? Tem alguém aí vendo no telefone, que aí para ficar mais difícil ainda e precisa dar aquele zoom? Acho que eu vou dar mais um zoom aqui. Paulo disse que tá bom. Tá bom? Talvez um zoom de boa fé aqui. Aumenta talvez. Um pouco a Fran. Então, só um por desencargo. Um boa fé aqui, né? Então tá bom. Eu vou rapidamente passar pelo básico, né, Laura, que é instalar a Jay. Então, tudo que a gente fizer aqui é usando a Jay. A Jay você instala fazendo pip install JSDK, tá? Esse é o comando básico que instala a nossa biblioteca. E uma vez que você instala a Jay, você importa a Jay. Vou até colocar aqui em cima para a gente deixar comentadinho. E uma vez que você instala a nossa biblioteca, você importa a Jay assim. Então, from Jay, import Jay. E aí, uma vez que você faz isso, você vai precisar de uma chave de acesso. Você gera a sua chave de acesso fazendo Jay, que você acabou de importar, ponto get of key. E aí você passa o seu e-mail. Então, vou colocar aqui no meu e-mail, j@jz.com. Opa, é uma string, né, galera? O meu first name, que é J, o meu last name, que é Z, e por fim, onde eu trabalho, não é necessário, mas você pode passar também a sua companhia onde você trabalha. E aí quando eu rodar esse comando aqui, claro, se eu importar J antes, a gente dispara um e-mail para você com uma chave de autenticação
para que você possa, enfim, rodar todo o resto das coisas. E aí, acho que, obviamente, seu e-mail tem que ser válido, dá tudo direitinho para que funcione, né? Mas, basicamente, dá um j.get.key, recebe um 201, autenticação, né? O e-mail foi enviado, você vai receber no teu e-mail um e-mail super bonito contando para você qual é a sua chave, e aí depois você instancia a J fazendo J igual a J, passando sua chave de autenticação. E a partir desse momento você está dentro do teu ambiente de trabalho da J, e aí a gente pode seguir com o resto do trabalho, tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer hoje é basicamente uma análise uma previsão, né, de lifetime value de um cliente. Então, lifetime value como o nome diz, assim, uma vez que uma pessoa se tornou cliente da sua empresa, até o momento em que ela deixe de ser cliente, ou porque ela vai embora, ou porque alguma outra coisa aconteça, mas que ela saia da sua base, o quanto você espera gerar de receita, né, de valor com ela dentro do teu ciclo de operação. Então, por exemplo, por que isso é importante, né? Porque se você vai, por exemplo, determinar um budget de marketing, entenda que o correto não é você gastar mais para as pessoas que têm a possibilidade de gerar, né, mais valor para a empresa. São os clientes que você quer manter mais perto, você quer gastar mais dinheiro, você quer fazer mais interações com ele, enfim, cuidar melhor de quem tem um lifetime value maior. E ter uma política um pouco mais massificada, talvez menos personalizada para as pessoas que têm um lifetime value projetado menor. Esse é o meu marketês básico, Laura. Você que é mais especialista, é por aí o conceito, certo? E além disso, a gente tem recebido marqueteira. Certo. Eu acho que vale destacar que a gente tem recebido bastante pedido. Eu estou vendo que eu estou com um delay maior do que você. A gente recebeu 2 pedidos recentes de clientes para junção desse modelo com outro, falando de marketing, que é o modelo de propensidade. Então, assim, eu tenho um canal que eu quero falar com o meu cliente por e-mail, então eu quero falar com ele pelo WhatsApp ou por alguma outra mídia social, e aí eu sei qual que é a propensidade que eu tenho desse cliente me responder, e aí eu consigo fazer junto com o lifetime value, né, o incremento que eu posso ganhar com aquele cliente, eu consigo escolher qual é a melhor ação possível a ser tomada com aquele determinado cliente. Então, a gente já teve 2 clientes recentes que procuraram a gente para fazer modelagem da próxima ação melhor, né? O Next Best Action. Exatamente. E aí, de novo, o que você quer é maximizar o seu lifetime value, né? Você quer que o maior número de clientes gastem a maior quantidade de dinheiro possível com o seu negócio e que você também consiga, né? Quando o cliente ele entra na sua base, você consiga identificar no começo da vida dele dentro do teu serviço, né, da tua empresa, como cliente, qual é o potencial dele, né? Ele é mais parecido com alguém que tem um alto lifetime value ou ele é mais parecido com alguém que tem um baixo lifetime value? Qual é o lifetime value esperado para esse cliente, né? Então, é o lado preditivo da análise que a gente vai fazer também hoje. Esse dataset é um dataset que a gente encontrou, obviamente. Exatamente. É um dataset que veio ele está hospedado no Kaggle. Pelo que a gente entende, ele é relacionado de alguma maneira com o IBM Watson. Não sei se era uma demonstração ou não. Mas é um dataset que vamos explorar ele aqui um pouquinho juntos. Cada linha é um consumidor, né, um customer, aqui que tem um código único de identificação. E aí tem uma série de características desse cliente. Então ele tem lá o estado onde esse cliente mora. É um dataset de uma seguradora, né, o tipo de coverage que ele tem, né, de cobertura. Aqui tem o nível de educação do cliente. Enfim, tem uma série de variáveis. Então, na verdade, são
9.134 registros e 24 variáveis que a gente tem para analisar, né, que caracterizam esse cliente. Na verdade, 23 variáveis e uma coluna aqui, uma dessas variáveis, é o que a gente quer de fato estudar, que é o Customer Lifetime Value. Então, é como se a gente olhasse aqui e esse cliente, o valor dele, né, o quanto ele gerou de valor para a companhia, aqui nesse caso foi 2.763, né, unidades de dinheiro aqui, que eu não sei o que é nesse caso. Então, aqui até aqui, dataset basicamente já montado, esse caso é um dataset único, uma tabela só. E para cada companhia isso vai ter uma diferença, né? Porque cada produto seu vai ter um determinado valor, vai ter uma diferença da quantidade de... Opa! Desculpa, Dionísio, eu acho que eu estou te cortando, que está um delay grande para mim. Talvez se você desmontar lá no outro aplicativo, eu consiga não te cortar desse jeito, desculpa. Mas era só para dizer que, obviamente, isso vai fazer diferença, né, entre uma empresa e outra, porque cada produto que você vende tem uma margem, cada produto que você vende tem um valor ali agregado. E eu vou colocar aqui no chat e também vou deixar no link, na descrição da live, o link para esse dataset, se vocês quiserem reproduzir esse problema com o código que a gente vai apresentar aqui para vocês e já colocar no portfólio de vocês uma resolução de problema de lifetime value. Exatamente. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é sempre olhar a cara da distribuição da variável que a gente quer estudar, né? Então aqui de novo, a gente vai querer no final do estudo estimar o Customer Lifetime Value dado um conjunto de características, né? Então a ideia chega né, aparece um cliente e a gente consegue, né, você olha o tipo de coverage, você olha a education, você olha se a pessoa está empregada ou não, o gênero, o income dela, né, a renda dela, e aí você consegue do outro lado estimar o lifetime value que ela vai ter. Então é sempre legal olhar antes, e aí assim, não é um requisito, mas eu acho que é particularmente rico, olhar como que é essa distribuição dessa variável que a gente vai estudar. Então para fazer isso, eu vou fazer eu gosto do Seaborn, ele tem o gsplot, que é um histograma basicamente da variável que a gente vai estudar. Então eu vou só plotar aqui para a gente dar uma olhada. E aí é bem a cara que a gente já imaginaria que esse tipo de variável vai ter, né? Que é essa cara bem como fala, com uma cauda bem longa, né? Ou seja, você tem pouquíssimos clientes que geram muito valor e você tem a grande massa de clientes que geram ali bem menos receita, bem menos valor, então concentrados, né? Então, enfim, não deixa de ser um power law, é uma lei de potência, o Pareto, né, como você quiser chamar, que carrega esse tipo de métrica. E por que isso é importante? Porque, de novo, aqui não cabe simplesmente fazer uma regressão à média, né? Não cabe só estimar qual é o lifetime value médio de um cliente. Porque quando você tem a gente vai entrar isso mais no detalhe no final, mas quando você tem um cliente, o que você tem para ele é uma estimativa de uma distribuição possível de lifetime values que ele pode trazer para o negócio. Você não tem um único número. Então, assim, o Dionísio chega, o Dionísio ele é homem, desempregado, mora em Washington, não sei o quê, o lifetime value dele é 100. Né? Essa não é uma resposta boa para o negócio. A resposta boa para o negócio é o lifetime value do Dionísio é uma distribuição que fica entre 50 e 120. E aí a gente usa essa informação depois para ranquear quem são os melhores e os piores, os clusters, né, desses clientes, para depois tomar as melhores ações em cima dele. Mas enfim, queria só mostrar para vocês aqui, e antes da gente entrar no modo um pouco mais específico da Jay tratar esse problema, né? E aí aqui só, enfim, pegando um sample
de dados para a gente olhar. Então, de novo, tem bachelor, tem gente que se formou, que não se formou, tem ensino médio, tem empregado, tem, se a gente rodar de novo, vai ver que tem gente, como fala, disabled, né, desempregada, tem de tudo aqui. Você quer, Laura, eu sei que você está com delay, então acho que assim, se você quiser fazer algum comentário, eu... Não, pode deixar. Tá dando para entender, pode seguir. Acho que Perfeito. talvez só tirar esse terminal aí embaixo para a gente conseguir ver só o VS Code, né, o código. Eu me sinto mais hacker, sabe, deixando o terminal. Sinto que assim, o pessoal vai ficar pensando, nossa, o que ele vai fazer, entendeu? Linux, terminal, letras caindo. Mas enfim. Então... Mas olha, lembra do que a gente falou, o que o Kazu diria de usar o Jupyter Notebook no VS Code, não dá para ser tão hacker. Mas, por outro lado, invadiram a NASA com HTML, né, então... Será que HTML não é uma linguagem de programação? Não sei. Não é essa a discussão de hoje, não sei. O Excel é uma linguagem completa agora, né, Turing Complete, então, com Lambda Functions. Então, não vou nem entrar tão profundamente aqui em temas tão polêmicos quanto esse. Vamos começar leve aqui, só no Self-Supervised Learning. Então, o que a gente está buscando antes de tudo, né? Antes da gente falar de prever o Lifetime Value, ou seja lá o que a gente for fazer, o que a gente realmente quer fazer dentro da J é criar uma boa representação dessa entidade, desse objeto chamado cliente, né? Customer. Então, o que a gente fez aqui em cima? A gente tirou uma coluna do ID dele, né, desse código único que identifica o cliente, que é esse customer. Então eu tirei essa coluna, porque ela não é informativa, concorda? Ela é só um código que faz sentido dentro do sistema da empresa, mas ela não fala nada sobre o cliente em si, ela é só um código em termos de índice, né, para indexar o cliente, ela não é informativa, então a gente tira. A gente quer deixar realmente só variáveis informativas. Por quê? Porque eu não quero pensar em termos de 22 features, né, variáveis para contextualizar, para compor esse cliente. Eu quero pensar de uma maneira única, o que é um cliente para essa empresa, para que a gente possa comparar e dizer esse cliente é parecido com esse outro cliente, e aí depois a gente consiga usar essa variável adiante. Então, a gente separou em features e a label, né? A label é o que a gente quer prever, que é o Customer Lifetime Value, e as features são as variáveis aqui, os atributos que caracterizam esse cliente. E aí, como tudo dentro da j.setup, certo? Então, o que a gente vai fazer dentro do setup? Eu vou dar um nome para a collection que a gente vai criar. Então, dentro da J a gente vai criar uma collection de clientes, né? Vamos caracterizar os clientes. Então, eu dei um nome aqui de Lifetime Value SSL, de Self-Supervised Learning. Estou passando a nossa tabela, nosso data frame de features, ou seja, sem a label, né? Sem a coluna de Lifetime Value e sem aquela coluna única de identificadora dos clientes. Estou colocando aqui um verbose igual a 2, para a gente ver o gráfico da loss, para a gente ver como ficou esse treinamento. Estou colocando aqui, né, os dados. Vou escrever aqui só para a gente saber. Legal. Aqui o DB-type, né, o tipo da collection. Então, lembrando, para qualquer coisa que a gente crie dentro da J é sempre JSetup, o que muda é o DB-type. Então, poderia ser supervised, poderia ser text, poderia ser image, mas aqui ele é self-supervised. Então, aqui é o tipo da collection, né, do modelo que a gente vai utilizar. E aqui é um pouquinho da novidade que a gente fez, que é os hiperparâmetros. Aqui que você tem a sua liberdade de customizar a J, de mexer nos knobs dela ali, nas alavancas para a seu gosto, né? Então aqui eu estou colocando o learning rate 0, que significa J, ache uma learning rate decente para mim, eu não vou pensar sobre isso.
E eu também estou adicionando aqui que o tipo de treino, né, o tipo de construção dessa representação dentro do self-supervised, ela vai ser do tipo contrastive, né, e não do tipo reconstrução. Então, quando a Jay rodar para esse, eu vou deixar ela rodando aqui enquanto isso, mas quando a Jay for construir a representação dos clientes, ela não vai simplesmente tapar, né, as colunas e tentar prever o que tá lá dentro, para reconstruir e achar uma representação do consumidor. A Jay ela vai tentar separar o máximo possível clientes que não são parecidos e tentar deixar próximos uns dos outros os clientes mais parecidos. É uma técnica extremamente recente, moderna, e mais moderna ainda quando a gente pensa que ela está sendo aplicada aqui para um tipo de dado estruturado, né, tabular, e não só para as imagens, né? O Contrastive Learning ele ficou muito conhecido para fazer o Self-Supervised Learning de imagens, e aqui a gente estendeu esse conceito para qualquer tipo de dado, inclusive para qualquer tipo de mistura de dados. Poderia ser imagens com textos, com tabelas, para qualquer coisa. A gente consegue criar uma boa representação usando o Contrastive Learning. Então, de novo, não está rodando na minha máquina, está rodando lá na J Cloud. Se olhar meu processador aqui, não tem nada rodando, a ventoinha não está... Não sei quantos de vocês têm acompanhado. Pode ir lá, Laura. Pode seguir, Dionísio, porque eu acho que o delay tá bem grande, tá? Acho que uns 30 segundos, assim, pelo menos. Então, gente, hoje eu devo ficar um pouquinho mais quieta, até para não interromper tanto, e para depois quem assistir gravado não ficar uma coisa meio difícil de acompanhar depois, tá? Mas, assim, quem tem acompanhado as postagens que a gente tem feito no Twitter e enfim, também no LinkedIn, no Instagram, e quem não está acompanhando, aproveita e acompanha. A gente tem tentado explicar esses conceitos por lá também, e é uma liberdade de expressão a mais que a Jay dá quando você está construindo o seu modelo. E isso faz com que mesmo uma pessoa iniciante consiga se aproveitar muito da Jay, porque ela vai conseguir colocar esses conceitos que são super complexos e que levam bastante tempo para a gente aprender, ela vai conseguir colocar em prática com uma linha de código. E quem é mais avançado e já tem o hábito de conhecer um pouco mais por trás dos modelos, ler um pouco mais sobre as novidades que estão saindo, os papers que estão saindo, essa pessoa também tem uma liberdade de expressão maior, porque ela consegue fazer as misturas da maneira como ela preferir. E o melhor ainda, ela consegue depois compartilhar essas collections com o seu time de trabalho. Então, se você é um cientista de dados mais avançado e você está lá sofrendo, fazendo várias features engineering para o seu time conseguir usar e sem ter certeza se eles estão fazendo as mesmas boas práticas que você, quando você compartilha uma collection sua da Jay, você já garante que eles estão usando as mesmas boas práticas que você e que vai estar todo mundo usando uma feature boa e para um departamento inteiro, por exemplo. Exatamente. O ponto de você criar boas representações, né, Laura, é justamente esse, né? Uma vez que você tem uma boa representação, por exemplo, do que é um cliente dentro do teu negócio, para qualquer tipo de modelo ou análise onde isso faça sentido, né, onde você precise usar cliente como uma feature, como uma variável, você não precisa fazer esse trabalho de novo. Você já tem uma collection dentro da Jay onde esse trabalho já foi feito, onde a representação do que é um cliente para o teu negócio já foi feito, já está lá gravado. Então você basicamente, simplesmente, você só precisa referenciar, né, essa collection já criada para qualquer outra downstream task, para qualquer tarefa subsequente que você queira alimentar. Então aqui o nosso treino foi concluído, né? E aí lembrando, às vezes a gente coloca aqui o número máximo de iterações é 500 por padrão, mas a gente já tem sempre um early stopping pré-programado dentro da Jay,
ou seja, quando a loss começa a piorar ou deixar de melhorar, a gente para antes. Então, nesse caso, a gente parou na iteração número 50, então é 10% do total lá que a gente poderia ter treinado, não precisou fazer mais e a gente já encontrou uma boa representação. E aí a pergunta é como que a gente, quer dizer, antes dessa pergunta, deixa eu só mostrar para vocês o que significa isso efetivamente, né? O que a gente fez, né? Então eu fiz aqui um j.downloadVectors, passei o nome da collection que a gente criou, para eu recuperar, para mostrar aqui para vocês o que a gente gerou. Então, daquelas nossas 9.134 registros, ou seja, cada linha era um cliente, então 9.134 clientes com aquele conjunto de variáveis, a gente tem agora 9.134 vetores de 64 dimensões. Então são vetores densos, né? Se eu pegar esse aqui é o cliente 0, ele se transformou nesse vetor aqui. O cliente 1 se transformou nesse vetor aqui e assim por diante. Então a gente comprimiu, né? Converteu aquela sequência de 22 variáveis para essas 64 dimensões de um vetor denso. Por que alguém em sua consciência faria isso, né? E aí é o grande porquê a J funciona e o que faz tudo isso aqui ser produtivo. Aquela representação, aquelas 22 variáveis, elas são ótimas para mostrar o que é um cliente para mim, para você, para outros seres humanos, mas ela não é uma boa representação para mostrar para um modelo de machine learning, para uma máquina, o que é um cliente parecido com outro. Então, quando a gente converte aquelas 22 colunas em um vetor com as 64 dimensões, né, nesse vetor denso aqui, a gente de fato passa sim a ter uma representação que para mim não significa nada, acho que para você também não, né, para ninguém que não viva diretamente na Matrix, isso aqui não significa absolutamente nada. Mas para a máquina, essa aqui é a imagem perfeita do que é um cliente dentro da empresa. E como a gente sabe disso? Porque quando a gente calcula a distância entre um cliente e outro, né, a distância entre dois vetores, clientes parecidos têm uma distância pequena entre si, e aí a distância, a gente está realmente falando de distância euclidiana, desculpem minha livre uso da matemática aqui, mas é um Pitágoras multidimensional para a gente achar a distância entre eles, né? De fato, a gente calcula essa distância e os clientes parecidos ficam próximos uns dos outros e clientes pouco parecidos ficam distantes uns dos outros. E a gente tem um método dentro da J já embutido que faz essa continha para a gente, que é o JSimilar. Então, a gente roda um J.Similar dentro da collection LTV. E aqui eu estou pedindo, olha, me traga os 10 clientes parecidos em relação a todos os clientes. Então, estou passando o index do data frame que a gente enviou, né? Eu quero todos com todos, basicamente. Então, me traz os 10 caras, né, os 10 clientes parecidos em relação a todos os que foram enviados. E parecidos em quê? Parecidos ao mesmo tempo nas 22 variáveis que foram inseridas, que foram processadas pela J. Então, quando a gente roda aqui esse JSimilar, então os dados foram para lá, a gente acabou de fazer a continha, voltou nessa variável de resposta que eu chamei de ANS aqui, né? Então, só para demonstrar para você o que é uma resposta, o cliente 0 é parecido, obviamente, a distância é 0 com ele mesmo, o primeiro registro é sempre ele mesmo, mas aí em seguida ele é mais parecido com o cliente 5262, com 91, com 3861 e assim por diante. Então, a gente já tem um modelo de lookalike na partida, né? Assim que eu fiz o encoding desses clientes dentro da J, a gente já ganha um modelo de lookalike de cliente de graça, né? Na partida. E aí, como que a gente sabe que deu certo? Porque eu pego esses IDs que a J me retornou, vou lá no meu data frame original e listo. Então, se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, pessoas parecidas devem aparecer aqui próximas umas das outras. Então, por exemplo, o cliente 0.
o mais parecido possível dele é o cliente 5262. E aí você vai ver que ele vai ter várias coisas em comum. Então os dois são coverage tipo básico, a education deles é bachelor, os dois estão empregados, eles tiveram policy corporate L3, enfim. Eles não são idênticos, mas olhando todos os critérios ao mesmo tempo, esses aqui são os clientes mais parecidos com o cliente zero. E assim, e aproveitando para ressaltar que isso é bastante core para Jay. Isso. Exatamente. Então a gente simplesmente pode fazer isso com qualquer um dos clientes que a gente inseriu. Então o cliente 100 também é parecido, né? O 100 está aqui, depois tem o 3274, 8594, enfim, está todo mundo feito aqui. E de novo, é um lookalike, né? Então, assim, quais são os clientes parecidos com o cliente 100? Está listado. É o Similarity Search, basicamente implementado de uma maneira muito simples. Até aqui, tudo bem? Está todo mundo junto comigo? Já temos um lookalike? Já vou pedir desculpa antecipadamente, porque eu já tenho certeza que eu vou acabar cortando o Dionísio sem querer. Então, é só para dizer por que isso é core para Jay. É porque isso, se você traz de volta essa similaridade e você nota que está tudo bem, então você tem certeza que você tem uma boa representação dos seus dados. E por que isso é tão relevante? Porque esse é um ponto em que você pode esperar um pouco, você pode melhorar um pouco o modelo, antes de você seguir com as próximas etapas, por exemplo. E quando o Dionísio diz que já tem pronto um lookalike ali na partida, é porque a Jay já deixa os seus modelos, né, suas collections, prontas para serem consultadas num REST API. Então você já consegue fazer a conexão disso com o sistema, seu sistema, para colocar o modelo em produção instantaneamente. Então imagina você conseguir produzir um modelo desses em um dia e já conseguir fazer várias iterações com o seu modelo nesse um dia. Notem que a gente não falou em nenhum momento de sanidade dos dados, aqueles testes mirabolantes que a gente faz e tem que fazer mesmo quando a gente constrói from scratch um modelo, que é olhar a correlação, a dispersão dos dados, a verificar as categóricas, olhar os ENEIs. A gente não fez nada disso. E não é porque a gente já conhece o dataset, porque ele é do Kaggle, é porque a gente já sabe que a Jay consegue funcionar apesar desses poréns. E ela também consegue te ajudar a limpar a base depois, no final das contas. Mas é justamente você conseguir, no final do dia, rodando a Jay, ter um modelo mínimo viável em mãos, que você tenha algo que é muito mais que um baseline. A gente anotou até agora que ele fica muito competitivo ou melhor do que os modelos state of the art que a gente pegou até hoje. O link que eu enviei, inclusive, para esse dataset, vocês vão notar que o melhor notebook nesse dataset, o resultado que a gente vai produzir aqui hoje já está melhor. Exatamente. E assim, né? E aí só complementando em relação a esse ponto de ser melhor que outros modelos. Não é melhor porque a gente testa 1000 modelos, ou não é melhor porque a gente fica fazendo hyperparameter tuning e testando todas as possíveis variações do modelo, que no final das contas sempre é de alguma maneira um tipo de overfitting. Então a gente não faz isso aqui, sabe? Esse não é o nosso Kung Fu aqui, não é o que a gente recomenda, não é o que a gente pratica, não tem nenhum for loop aqui testando tudo com tudo. O que a gente acredita que funciona, é robusto e que a gente tem a tranquilidade de recomendar que vocês levem para a produção são boas representações de dados. É ser data-centric e não model-centric. Uma boa representação de dados com um modelo regularizado, bem feito, estável, ele vai ser sempre muito, muito competitivo. Muito competitivo. Provavelmente state of the art, mas se não for state of the art vai ser muito competitivo e, o mais importante, robusto. Quando você colocar novos dados, novas features, ou alguém meter um typo lá no meio, ou vier um outlier, aquilo vai ser robusto, vai funcionar.
quando você tem um over optimization ali que leva a um overfitting, qualquer coisinha, ao contrário, né? Você sai da robustez e vai para fragilidade. Qualquer pequena alteração nos dados arrebenta a performance do teu modelo ou quebra de vez, né? E manda uma exception na cara do teu usuário. Então, o nosso fundamento aqui é boas representações de dados ligado a um bom modelo, com as boas práticas, com boas validações e etc., geram resultados extremamente competitivos e robustos. Então, não preciso ficar testando outros modelos. Você precisa de uma coisa que funcione, né? Essa é a lógica, o que a gente traz aqui com a J. Então, uma vez que você faz um similar, você olha que funcionou, ou seja, eu trouxe aqui gente parecida, eu trouxe aqui, de fato, essa representação, ela funciona, ela representa bem o usuário, você pode ficar tranquilo que essa collection ela é uma excelente feature para qualquer modelo supervisionado que você queira fazer em seguida, como que a gente vai fazer agora. Então, em seguida, o que a gente faz é pegar o data frame, tirar aquelas 22 variáveis e trocá-las por uma coluna só com um ID que vai se relacionar com essa collection que a gente já inseriu lá na J. Então, né, fiz aqui a troca, então criei uma coluna chamada ID fit, passando o index. Essa coluna, o nosso data frame ficou assim, ou seja, uma coluna de IDs, onde cada ID aqui se refere a um ID que a gente inseriu na J. Se a gente quiser conferir quais foram os IDs que a gente inseriu na J, eu faço um j.ids, né? Putz, mas que API bem feita, não é mesmo, senhores? Que API intuitiva. Aí a gente pega o nome da collection e aí a gente recupera para essa collection quais foram os IDs inseridos. Então a gente tem 9.134 itens que vão do ID 0 ao 9133. Então, ok, é isso aqui que a gente quer. Esses são os IDs que tem que bater com a coluna ID que a gente colocou no nosso data frame, tá bom? E agora, como a gente quer fazer a supervisão, a gente coloca também a variável target, a coluna target, que é a de Customer Lifetime Value. E uma vez que a gente faz isso, agora finalmente a gente está preparado para fazer o j.setup supervisionado. Então, de novo, a gente coloca o nome da collection, é sempre a mesma coisa, né? O data frame, que a gente quer mandar os dados. Aqui o verbose 2, porque a gente quer ver a loss, porque quem não quer ver a loss, na verdade, né? No final do dia a gente está aqui para ver a loss caindo e a gente se sentir bem com a nossa profissão. O DB-type é do tipo supervised agora, então é o tipo da collection, né, que a gente está criando, não é mais self-supervised, é supervised. Eu não vou pensar em learning rate de novo, recomendo que vocês também não pensem sobre learning rate, acho que isso é uma coisa menos legal do que a gente quer fazer aqui. Então, a learning rate automática sendo 0, ou seja, a J vai achar uma learning rate legal pra gente. E aí a gente precisa passar o myCelia Basis. myCelia Basis é onde eu estou falando, gente, a minha coluna ID fit se refere à collection já inserida previamente, chamada LTV SSL, né? Vamos fazer essa junção 1 para 1. Estou aqui determinando que o nosso split vai ser de 10% do dataset, então 10% daqueles 9.000 e tantas linhas vão ser conjunto de validação e mais 10% vão ser o conjunto de teste efetivamente. E, por fim, a gente fala o que a gente quer fazer, né? Então tem aqui o label, a gente vai fazer um quantile regression, não vai fazer regression só, então a gente vai estimar todos os percentis. O label, né, quem a gente quer prever é a coluna chamada Customer Lifetime Value, né, que se a gente olhar aqui em cima é esse nome aqui. Então, só. O nome da coluna é Customer Lifetime Value, então é por isso que eu coloquei esse nome lá embaixo no label. E aqui você vai ver os percentis. Vocês vão ver, a J naturalmente já vai adicionar automaticamente o percentil 50, que é a mediana,
e também vai rebater esses percentis para o outro lado. Então, se eu coloquei 001, ela vai fazer automaticamente o 99. Se eu coloquei 0,5, ela vai fazer o 95. Então, o 25 ela vai fazer, não sei qual é a conta, acho que é 75. Então, ela vai sempre rebater uma coisa na outra e vai colocar a mediana para a gente, tá? Não preciso colocar todos os percentis exaustivamente. Então, eu vou rodar nosso J Setup. Então, estamos enviando os dados para Jay. Não tem muito segredo aqui, né? Eu sei que já é a segunda live seguida que a gente faz regressão, né? Mas a gente também tem outros métodos, viu? A gente, inclusive, pretende fazer a live sobre classificação. Vocês não comentaram lá no LinkedIn e no Instagram. Então, a gente não tem certeza se vocês já querem ela na semana que vem ou se a gente abre de novo votação, se vocês não ficaram tão felizes com a classificação. A gente colocou essa opção porque ficou em segundo lugar por muito pouquinho, foi bem perto. Mas aí, se quiserem, já escreve aqui. Se preferirem votação, avisa pra gente que a gente já faz o que for de maior interesse para vocês mesmo. Inclusive, para a próxima live, a gente já quer fazer uma surpresa. A gente teve uma sugestão do nosso amigo Paulo Barão para fazer um sorteio. Então, de repente, na próxima live, a gente já vai fazer um sorteio. E, enfim, se vocês ficam animados também com isso, fala aí com a gente que a gente vai ajustando de acordo com o que vocês querem assistir. Então tá acabando de rodar aqui, você vê que é tudo ao vivo, não tem Ana Maria, tira do forno pronto, tá realmente rodando aqui ao vivaço, direitinho. Funciona, né? Com tranquilidade. Exato. Então aqui a gente acabou de rodar, temos o nosso gráfico de loss. E aí, eu só queria rapidamente comentar essa loss, que é o seguinte: quando você tem bons dados, você tende a ter uma boa curva de loss, né? O gráfico a gente ficou feliz de ver cair. É um gráfico que cai, é um gráfico smooth, né? Não é estragado, é uma coisa bonita, bem feita, é o jeito certo de se fazer machine learning aqui. Não querendo dizer que outras formas são erradas, mas existe uma paz de espírito para quem roda sempre isso aqui, já viu gráficos de loss terríveis e principalmente aqueles que não descem como você gostaria. Você percebe que fazendo a metodologia da Jay de gerar boas representações antes de rodar o teu modelo supervisionado, naturalmente você tende a ter ciclos de treinamento muito mais tranquilos e muito mais estáveis, né? Porque, enfim, já são vetores, então não tem nada estourando aqui dentro, né? Tudo que era necessário ser processado já foi resolvido lá no Self-Supervised Learning lá atrás. Então aqui já vieram os vetores mastigadinhos, conversando um com o outro. A vida já é muito boa aqui para o nosso Machine Learning rodar. Esse aqui é o nosso erro médio absoluto, esse aqui é o nosso erro médio quadrático. A gente parou, né, de novo no early stopping, a gente parou no 34. E aí eu quero mostrar para vocês a resposta. Então a gente roda o report, passando aqui uma flag para retornar o return report true, para retornar realmente todas as informações analíticas ali, detalhes do treinamento de volta para a gente. Então é um dicionário. Vou só mostrar para vocês o que tem, né? Se dá um report, é um dicionário, então vou dar um ponto keys. Então ele tem os IDs que foram usados para validação, os IDs que foram usados para avaliação, né? Que não foi utilizado nem para fazer o early stop.
Se você tiver curiosidade, putz, qual foi, né, a learning rate utilizada, você pode usar aqui também o learning rate founder. Então a gente usou aqui uma learning rate 0.01, tá tudo aqui. Inclusive os IDs que a gente usou para gerar a previsão, né? Então estão aqui os IDs que foram utilizados para avaliação do modelo, que é o que a gente vai usar para fazer o predict. Então, fazer o predict, sem muita novidade, j.predict. Passa o nome da collection, passa quais são os dados que a gente quer usar. Então, eu estou do data frame original pegando só os IDs de avaliação, ou seja, esses IDs não entraram no treino e não foram utilizados como base para fazer o early stopping do modelo. É o mais fair possível, né? Estou tirando a coluna deles de resposta e estou pedindo encarecidamente para que a Jay já me devolva no formato de data frame, não num dicionário esquisito para ser processado, né? Muito obrigado aos nossos Dev Core Team, né? Os Core Devs que nos agraciaram com essa flag de sFrame igual a true para a gente não ter que ficar transformando o dicionário em data frame. Então, muito obrigado, muito amor por esse sFrame igual a true. E esse aqui é a resposta que a gente tem. Então, para cada ID que a gente enviou, ou seja, para cada cliente, a gente tem um range. Você vê que quando tudo roda, a gente fica feliz, começa a prestar atenção em outras coisas que a gente antes nem ligava, né? De tão simples que elas já eram. Exatamente. Então aqui a gente tem o nosso data frame final de previsões. Então essas aqui são as previsões, né, para cada cliente, para cada ID de cliente, a mediana da previsão e também os percentis, né? A gente de fato fez a estimativa de uma curva de probabilidade de lifetime value para cada cliente. E aí, se a gente quiser comparar isso, né, com o realizado, com o real, a gente só, enfim, junta aqui, dá concatena com o data frame original, e aí aqui a gente tem uma comparação, né? O cliente 708, qual que era o certo dele? Pô, era 4.200, a gente falou 4.700, legal, 5.500, 5.100 e assim por diante. Então você tem uma boa previsão, no final das contas, de lifetime value. E mais do que isso, como a Laura tinha comentado, e aqui a gente fala a verdade, esse modelo já está em produção, né? Se você gostou desse resultado funcionou, essas são as variáveis que você tem de fato para inserir, está tudo certo, você já tem um endpoint online, hosted, escalável, pronto para ser consumido em qualquer linguagem, enfim, qualquer coisa que faça um request REST, né? Então você faz o request para essa URL, né? Onde parte da URL do endpoint é o nome da sua collection, que é a LTV sup, que a gente colocou lá em cima no setup. Estou passando no header, né, de autenticação do request a nossa chave de autenticação. E no corpo eu estou mandando os dados em si que a gente tem que mandar. Vou só abrir para vocês, eu fiz esse spaghetti code aqui, que não é uma boa prática, mas só para a gente conseguir botar isso numa célula só, mas vou mostrar para vocês o que a gente está mandando, tá? A gente está mandando basicamente um JSON, né? Um dicionário aqui com um ID e o ID da feature self-supervised que foi processada antes, para que a gente faça a previsão, né? Então, estou mandando esse input e deixa eu só subir essa célula, Jupyter Coisas, e aí estou rodando esse request e o request devolve para a gente o predict. Então, essa previsão poderia ser processada de novo por qualquer sistema, qualquer coisa que receba aí de volta o JSON do nosso request. Tá todo mundo aqui. Funciona, né? Isso aqui, esse cara aqui já está online. Você não precisa terminar o modelo, começar um novo ciclo para entender como é que você vai colocar esse cara online, etc. E aí eu queria só entrar num detalhe adicional, ele é um pouco
mais sobre o lifetime value do que sobre a J, mas eu acho que é relevante a gente dizer, que é o porquê a gente fez um quantile regression e não um regression normal, porque a gente não pegou uma média lá para falar qual que é o valor do cliente. E o motivo disso é que existe uma coisa chamada incerteza, né? Então, só para exemplificar, eu vou pegar o nosso data frame aqui de resposta. Vou abrir aqui para a gente olhar junto. Tá? E aí, qual que é a brincadeira aqui, né? Vou até pegar o nosso prédio, tá? Independente da gente saber qual é a verdade aqui, qual que é a discussão? Veja, você tem um cliente que o lifetime value dele vai de 3.600 a 10, e você tem um cliente que vai de 4.400 a 6.800. Então imagina que você tem só que escolher entre esses dois clientes, né, para você, sei lá, mandar um presente para ele, lá um brinde, um pendrive de brinde para o cara, para ele lembrar de você, para esse cliente lembrar de você e etc. Para quem você manda? Então perceba que se a gente fosse olhar talvez a média, né, provavelmente a média estaria enviesada para o cliente número 1, né, porque como ele vai de 3 a 10, naturalmente a massa de probabilidade vai mais para a direita, sua média vai carregar ela para a direita também. Qual que é o problema? Aqui, o que a gente está quantificando, ou ajudando você a quantificar, é o tamanho da incerteza que você tem sobre o lifetime value desse cliente. Então, o que a gente está dizendo aqui é o lifetime value do cliente da linha 1 é muito maior do que a incerteza que você tem sobre o lifetime value do cliente número 2. Então, se a gente fosse ser mais conservador aqui, o cliente correto para a gente investir seria o cliente 2. Porque qual é a chance? A chance do lifetime value dele ser inferior a 4.400 é extremamente baixa, percebe? Então, assim, o limite inferior de lifetime value dele é maior do que o limite inferior do lifetime value do cliente número 1. Então, quando a gente estabelece esse ponto de comparação na distribuição de probabilidade do lifetime value, a gente passa a ser muito mais fair nas nossas comparações e nas nossas atribuições de valor do que quando a gente olha só uma métrica como a média. A mediana seria já melhor que a média, mas mesmo assim ela tende também a ser muito carregada pela incerteza, por essa cauda pesada que fica à direita, né? Que é aquela cauda que a gente viu naquele primeiro plot que a gente fez no início da live. Então, a recomendação aqui, né, para o uso desse resultado, quando a gente trabalha com lifetime value e trabalha com quantile regression, dado que você conseguiu estimar com sucesso a incerteza desse cliente, você escolhe um ponto conservador para cortar e fazer a ordenação dele por esse ponto, né? E aí você tem uma resposta muito mais consistente e robusta para tomada de decisão do que se você estivesse usando ali a média de tudo. Dionísio, temos uma dúvida aqui. O Felipe está perguntando se essa distribuição de probabilidade vai seguir uma distribuição normal, não vai? Então, não seria apenas olhar a predict de 0.5? Então, aí é que tá. Por isso que a gente plotou lá no começo, Felipe, a distribuição. Então, a distribuição do lifetime value e, por consequência, a distribuição da nossa previsão do lifetime value, ela é do capiroto, ela não é normal. Ela é uma distribuição que parece mais ou uma power law, uma coisa perto do Pareto, no máximo uma log normal, né? Então, ela fica justamente distante da normal
ela tem um peso muito grande. Esses registros que aparecem à direita, eles estragam completamente a análise da média dos dados. Então a média passa a ser um estimador muito ruim para comparar dados que tem essa cara aqui, né? Esse tipo de distribuição. Que é a brincadeira da pizza, né? Assim, eu comi uma pizza inteira, você não comeu nenhuma, e a gente fala que na média os dois comeram metade. É verdade, a média é meio, mas isso não significa muita coisa. Então aqui é o mesmo tipo de análise. Quando você tem uma cauda muito pesada, uma distribuição desse sentido, a análise correta é a análise por percentil. Essa que é a análise robusta. Quando a gente olhar a média, aí a gente perde um pouco o parâmetro da coisa. Respondi a dúvida? Se a gente Ele agradeceu, acho que sim, então. Perfeito, tá bom. E aí, assim, de novo, né, assim como esse modelo aqui de predição, ele ficou já disponível para ser consultado, né, ser utilizado via REST API, o modelo de similaridade também ficou, tá? Então ele é basicamente o mesmo processo, só que com a URL de barra similar, né? Barradeira barra similar, que vai fazer o mesmo processo. Então todo j.setup que você faz automaticamente vira um modelo em produção, sempre. Então estou enfatizando isso porque é basicamente o que faz você não demorar mais 4 meses para fazer alguma coisa e te leva para 4 horas, né? Então, de fato, esses modelos estão live aqui. E aí acho que, só para colocar um ponto para finalizar, se a gente fosse fazer uma previsão de um cliente novo, como Exatamente. A gente construiu um modelo... Na descrição do vídeo a gente também... Desculpa. Pode falar, Laura. Manda bala. Não? Delay, né? Tá, desculpa porque tá mesmo um delay bem grande. Eu só ia já aproveitar, então vou falar essa última vez e já vou me despedir também, tá? Porque aí já facilita. E na descrição do vídeo a gente já vai colocar já tá ali, na verdade, a nossa documentação, então vocês conseguem consultar os principais métodos por ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou eventualmente também quiserem algum problema específico para poder resolver, é só falar com a gente. Eu também vou deixar depois na descrição do vídeo o GitHub, que a gente vai colocar o notebook dessa live e da live anterior, que foi a de Time Series Prediction. E vai ficar aqui para vocês, e depois eu vou espalhando as nossas redes sociais para vocês encontrarem a gente. Acho que a principal no momento é a do Slack, onde vocês podem entrar lá e tirar dúvidas diretamente com a gente, se vocês quiserem. A gente está o tempo inteiro no computador e ali no Slack preparado, e a gente usa o Jay o dia inteiro, então a gente vai estar sempre por ali. E aí já aproveito para me despedir, para quando o Dionísio encerrar eu já ter dado devidamente tchau para vocês, sem interromper ninguém. Muito bom, Laura, verdade. E com certeza a gente vai arrumar esse delay aí para próximo, para você poder estar aqui em real time com a gente, né? A gente poder estar em real time junto falando da Jay. Eu só ia complementar só, assim, para fechar, mas acho que um ponto que é relevante, que dado que a gente construiu um modelo supervisionado usando antes uma representação self-supervised, né, por meio dessa collection criada na Jay, se um novo cliente entrasse na base e a gente quisesse fazer a previsão do lifetime value dele, primeiro a gente iria lá no nosso modelo self-supervised, adicionaria um dado nele usando j.addData, né, lá na collection de self-supervised,
para depois, aí ela geraria um ID, né, único, que não está na base ainda, e aí sim a gente poderia usar esse ID dentro do modelo Supervised para fazer a previsão. Então, só para deixar claro que realmente constrói-se um pipeline de dados, né? Os dados raw se transformam numa representação dentro do Self-Supervised Learning, que por sua vez alimentam outros modelos supervisionados. Mas a gente precisa respeitar esse pipeline. Você não pode agora pegar um dado novo e tacar ele direto no Supervised. Então primeiro você passa ele pelo Self-Supervised, ele vai gerar um ID, aí você pega esse ID novo dele e passa no Supervised para poder gerar a previsão, né? E aí a gente, inclusive no notebook, a gente disponibiliza depois, a gente deixa esse fluxo montadinho também para referência, mas é super, super simples. E aí com isso, deixa eu voltar para a nossa tela aqui. E com isso, gente, essa é a nossa, acho que a gente pode encerrar a nossa live aqui com sucesso sobre Lifetime Value, um pouco de distribuição, um pouco de percentis, um pouco de Contrastive Learning. Acho que a gente está louco para entrar nos super detalhes do Contrastive Learning depois para vocês, mostrar os gráficos, mostrar como o espaço multidimensional ele se separa de fato, e isso que faz o Contrastive Learning ser tão poderoso. Mas por hoje, até respeitando aí o tempo de vocês, muito obrigado por tudo, obrigado pela audiência, obrigado pelo tempo, né, Laura? E sucesso, boa noite para todo mundo, gente. Obrigada, pessoal. Ótima noite.